Pessoal, eu vou fazer uma leitura de um capítulo esplêndido aqui do Dostoiévski, que é o Grande Inquisidor, do livro Os Irmãos Karamazov. Eu não sei se há um trecho comparável em toda a literatura de ficção do mundo. É realmente uma coisa muito profunda, teria que se pensar, mas está entre as coisas mais belas e geniais já escritas. E profundas e tristes, né? Mas com uma beleza que supera ainda essa tristeza. Mas antes de eu poder fazer a leitura, eu vou fazer uma introdução do enredo, do panorama aí da história, em que pé que a história estava nesse momento em que esse capítulo é introduzido no livro. Para quem não conhece, não ficar boiando tanto assim, né? E também eu não leio propriamente todo o enredo de antes, porque obviamente isso aí demandaria muito tempo. Esse vídeo aqui já vai ficar bastante longo, e se eu ainda fosse ler todo o enredo que prepara, ia ficar bem maior. Então eu vou dar uma ideia geral aí de qual que era o estado das coisas e depois fazer a leitura. Então, tem dois irmãos aí nessa trama, que é o Ivan e o Alexei, né, o Alyosha. E o Ivan é mais velho e há um contraste interessante entre esses dois irmãos, porque o Ivan, ele tem algumas ideias nihilistas, assim, ele tem uma bondade, uma certa bondade nele também, mas nele o confronto ali entre luz e trevas é muito grande, né? Ele tem partes bastante obscuras assim na alma, na consciência dele, e essas coisas estão sempre lutando. Já o Alyosha é uma pessoa assim mais pura, né? Diz que ele tem ali alguma inclinação à sensualidade, a algumas coisas ruins, que tá no sangue dos Karamazov, né? Mas ele lida melhor com isso e o sofrimento dele, se percebe que é muito mais um sofrimento pelo sofrimento dos outros. Ele está preocupado sempre em salvar os outros, em levar os outros ao bem e à luz. Mais ainda do que os sofrimentos próprios dele mesmo, embora também existam, né? E o Alyosha é muito puro, ele é noviço, né? Tem um mestre ali, um guia espiritual, que é o Zósimo, que é um homem muito sábio, né? Ao qual são atribuídos até alguns milagres aí ao longo da história e tudo mais. E aí, né, como eles são essas personalidades diferentes, porque o Ivan tem algumas ideias nihilistas, não é um nihilismo barato não, a coisa ali é muito complexa. Mas, e como Alyosha é realmente esse cara de uma cosmovisão cristã, né, menos erudito que o Ivan, no entanto, mais sábio, a coisa vai gerando uma tensão ali, né, que dá a entender que em algum momento eles vão confrontar ideias. E aí esse capítulo do Grande Inquisidor, que é justamente o que eu vou ler, é o capítulo onde é o ápice assim dessa confrontação de ideias dos dois. E aí o Ivan então começa ali contando, né? O Ivan é uma personalidade muito sensível também, porque ele chega a colocar que ele acha que o sofrimento temporal de uma criança, pela criança ser pura, ele não vê sentido nisso. Nem que depois exista toda a eternidade de luz, ele não entende o porquê dessa criança sofrer por essa eternidade de luz. Então é uma briga contra a estrutura da realidade, né? Por que a realidade faz parte de todo o possível dentro do real, que uma criança sofra muito, em prol de um paraíso lá amanhã ou depois? Então isso não entra na cabeça dele. Ele acha que não vale a pena uma coisa pela outra. Então, ou seja, ele acha que o sofrimento temporal de uma criança pura, que na verdade que a eternidade luminosa não compensa esse sofrimento temporal de uma criança pura, o que é realmente um exagero, um excesso de sensibilidade, assim, se comover tanto com o sofrimento da criança, por pura que ela seja, ao ponto de se cegar para o senso das proporções, né? Que toda uma vida eterna de contemplação ali da beleza, da verdade, né? De Deus, já sem véus, é uma coisa assim maravilhosa que supera, é incomparável, não tem como comparar com o sofrimento temporal em termos aí qualitativos, né? Mas então o Ivan ele quer meio que quebrar aquela coisa do Alyosha de uma alma caridosa que perdoa todo mundo, então ele começa contando alguns casos bem horrendos assim, e são casos que realmente aconteceram na Rússia, porque o Dostoiévski ele fazia isso, né? Ele colhia casos dos jornais para colocar nas histórias dele e assim por diante. E ele apresenta ali esses casos para Alyosha, como uma menina que ficou entre merda, né, urina ali, que os pais dela colocaram ela num porão e ela pedia por ajuda e não conseguia, depois a polícia acabou descobrindo o caso e tal. O outro caso é de um menininho que estava lá numa propriedade rural lá e tacou uma pedra num cão, e o dono dessa propriedade rural viu e, como punição, soltou os cachorros para devorarem o menino na frente da mãe. Aquela coisa horrenda. E aí o Ivan vai contando esses casos, vai perguntando, e aí, esse cara, ele merecia o inferno, né, pelo que ele fez, tá? E aí o Alyosha, ele consegue realmente despertar aquela coisa no Alyosha, o Alyosha fala meio trêmulo assim, merecia tudo, né?
E o Ivan fala assim, eu sonho com aquele momento, eu acho isso aí maravilhoso, eu tenho vontade de acreditar nisso, né? Meio nesse tom a conversa dele. Do paraíso depois daqui, do carrasco abraçando a mãe, o filho, todo mundo abraçado ali, tudo perdoado, aquela coisa toda. Só que ele fala assim, olha, essa mãe na verdade não pode perdoar esse carrasco, porque não foi ela que sofreu pelo menino, né? O menino até pode, mas entre ela e o carrasco é como se tivesse um muro que para ele é intransponível. Porque ela não sofreu pelo menino, então com que direito ela perdoa? Aí o raciocínio dele é mais ou menos esse. E aí o Alexei evoca Cristo. O Alexei fala, olha, mas tem uma pessoa que sofreu por todo mundo, e na pele ali, sofrimentos morais, sofrimentos materiais, sofreu, carregou toda a maldade humana, era o rei, foi humilhado ali, não fala com tudo isso, mas é a figura de Cristo mesmo, né? Não fala em todos esses detalhes. Então essa pessoa pode perdoar por todo mundo, né? Ele sofreu por todo mundo justamente para poder perdoar por todo mundo, é o que a Aleucha fala. E aí o Ivan fala assim, olha, você estava demorando para falar dele, né? Vocês religiosos sempre falam dele rápido, assim, então... Mas também sobre ele eu tenho uma história. É o que o Ivan diz. E é então que o Ivan apresenta, como entre aspas, poema, porque não é escrito em verso, né? Mas o Ivan apresenta então essa história que ele conta sobre Cristo, né? Uma imaginação dele, uma história criada na imaginação dele, que é justamente o que eu vou ler aqui, que é um capítulo assim esplêndido, uma coisa muito, muito alta, muito profunda mesmo, que é justamente o que eu vou ler agora. Então, esse era o enredo, quando esse capítulo que eu vou ler foi introduzido aí ao livro, ao romance Os Irmãos Karamazov, certo? O poema precisa de um prefácio, isto é, de um prefácio literário. Nossa, disse Ivan rindo, mas que autor sou eu? Veja, a ação se passa no século XVI. Naquela época, você deve tê-la conhecido em seus estudos da história, era hábito nos poemas fazer os poderes celestiais descerem à terra. Não falo de Dante. Na França, os monges nos mosteiros e os padres representavam peças onde apareciam a Madonna, os anjos, os santos, Cristo e mesmo Deus. Tudo era muito ingênuo. No romance Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, oferecem ao povo, no salão da Prefeitura de Paris, uma representação edificante e gratuita, em homenagem ao nascimento do Delfim, no reino de Luís XI, chamada O Bom Julgamento da Santíssima e Graciosa Virgem Maria. Nessa peça, a Virgem aparece pessoalmente, realizando o seu bom julgamento. Entre nós, em Moscou, antes de Pedro o Grande, também aconteciam de vez em quando representações dramáticas muito semelhantes, inspiradas principalmente no Velho Testamento. Além dessas representações teatrais, muitos poemas e lendas circulavam pelo mundo afora, e neles apareciam os santos, os anjos e todos os poderes celestiais. Entre nós, nos mosteiros, traduziam, copiavam e até escreviam esses poemas quando éramos dominados pelos tártaros. Existe até um poema religioso, traduzido do grego, é claro, As Peregrinações da Virgem através dos Suplícios, com imagens e ousadias que nada devem ao inferno de Dante. A Virgem visita o inferno, guiada por Miguel Arcanjo, através dos suplícios. Ela vê os condenados e seus sofrimentos. Entre eles, vê uma espécie bem diferente de condenado, mergulhada no lago de fogo. Esses submersos no lago, sem poder voltar à tona, são os esquecidos de Deus, expressão de força e profundidade extraordinárias. Então a Virgem, consternada em lágrimas, cai de joelhos diante do trono de Deus e pede o perdão de todos aqueles que se encontram no inferno, de todos os que ela viu no suplício, sem exceção. Sua conversa com Deus é muito interessante. Ela implora e insiste, e quando Deus lhe aponta os pés e as mãos pregadas de seu filho e pergunta: como eu poderia perdoar seus carrascos? Ela ordena a todos os santos, mártires, anjos e arcanjos: caiam de joelhos como ela aos pés dele e implorem perdão de todos, sem exceção. Ela acaba conseguindo de Deus a suspensão das torturas anualmente, da Sexta-feira Santa ao domingo de Pentecostes, e desde então os condenados ao inferno agradecem a Deus e exclamam: tendes razão, Senhor, de haver julgado assim. Bem, meu pequeno poema seria desse gênero se eu escrevesse naquela época. No meu poema, quem aparece em cena é Deus. É verdade que ele não diz nada, apenas aparece e se retira. 15 séculos se passaram desde que ele prometeu voltar ao seu reino. Há 15 séculos seu profeta escreveu: ele está próximo. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Como ele mesmo disse nesta terra, mas a humanidade o espera com a mesma fé e fervor. Oh, com uma fé até mesmo maior, pois há 15 séculos o céu deixou de dar provas ao homem. Acreditem, minhas filhas, os deuses não vão prová-lo.
Só um milagre vai levá-las ao país das maravilhas. Trecho aqui de Stiller, tá? Esses versinhos aí. E sua fé no que fala, o coração permanece. Naquela época aconteciam muitos milagres, haviam santos que realizavam curas milagrosas. A própria rainha dos céus descia alguns justos, segundo as suas biografias. Mas o diabo trabalha, e a humanidade já começa a duvidar da autenticidade desses milagres. Precisamente naquela época, uma terrível nova heresia apareceu no norte, na Alemanha. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma rocha, isto é, a igreja, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes da água que se tornou amarga. Esse trecho aqui é do Apocalipse, né? Essa heresia negava os milagres, mas os que permaneceram fiéis passaram a acreditar de forma ainda mais ardente. As lágrimas da humanidade sempre sobem até ele é esperado, ele é amado. Os humanos têm confiança nele, ardem de vontade de suportar o martírio e morrer por ele, como antigamente. Depois de tantos séculos, a humanidade implora com fé e ardor: Senhor, aparecei a nós. Depois de tantos séculos, a humanidade chama por ele, que, com sua infinita misericórdia, quis descer aos que lhe imploram. Já antes, na terra, ele visitava alguns justos, mártires e santos eremitas, como contam as suas biografias. Entre nós, Tyutchev, que acreditava profundamente na verdade de suas palavras, disse: carregando a cruz, arfando, nosso rei benevolente, toda a terra, humildemente, percorreu, abençoando. E isso aconteceu sem dúvida, posso lhe garantir. E de repente, por um instante, ele quis aparecer de novo ao povo atormentado, sofrendo, contaminado pela peste do pecado, mas que o ama com a sinceridade de uma criança. A ação se passa na Espanha, em Sevilha, nos piores dias da Inquisição, quando, pela glória de Deus, todos os dias se acendiam fogueiras na região e, em rútilos altos de fé, queimavam os hereges. Oh, certamente não era assim que ele prometia voltar ao fim dos tempos com toda a sua glória celestial. De repente, assim como um relâmpago parte do Oriente e brilha até o poente. Não. Ele quis visitar seus filhos, nem que fosse por um instante, exatamente no lugar onde ardiam as fogueiras dos hereges. Com sua infinita piedade, ele passeia mais uma vez entre os homens com a mesma aparência humana em que vivera publicamente entre eles por 3 anos há 15 séculos. Ele desce as ruas ardentes da cidade meridional, onde na véspera, obedecendo às ordens do cardeal grande inquisidor, diante do rei e seus palacianos, dos cavaleiros, dos cardeais e maravilhosas damas da corte, queimaram 100 hereges de uma só vez num só magnífico alto de fé. Ele pareceu suave, discretamente, mas estranho, todos o reconheceram. O exato motivo de o reconhecerem poderia ser um dos melhores momentos do poema. Movido por uma força irresistível, o povo vai até ele, cerca-o, cresce ao seu redor, segue-o. Ele passa em silêncio no meio da multidão, com um suave sorriso de infinita compaixão. O sol do amor arde em seu coração, de seus olhos emanam raios de luz, sabedoria e poder, que se espalham entre os homens e fazem vibrar os seus corações com o amor que corresponde ao seu. Ele estende os braços ao povo, abençoa-o, e do simples toque em suas roupas irradia uma força de cura. No meio da multidão, um velho cego desde a infância exclama: Senhor, curai-me, para que eu também possa ver-vos. E como se ciscos saíssem de seus olhos, o cego vê. O povo chora e beija o chão que ele pisa. As crianças lhe jogam flores, cantam e exclamam: Hosana! É ele, só pode ser ele. Todos repetem: tem de ser ele, não pode ser outro, é ele. Então ele para nas escadarias da Catedral de Sevilha, exatamente no momento em que lhe trazem, chorando, um pequeno caixão branco, aberto de uma criança. Uma menininha de 7 anos, filha única de um cidadão importante, ali repousa. A criança está toda coberta de flores. Ele vai ressuscitar sua filha! Gritam a mãe que chora. O bispo caminha da catedral, a menininha, olhando surpreso e preocupado, o choro da mãe ecoa. Ela se lança a seus pés. Se fordes nosso Senhor, ressuscitai a minha filha! Exclama, estendendo-lhe as mãos. O cortejo para o pequeno caixão é colocado no chão aos seus pés. Ele olha cheio de piedade, os seus lábios pronunciam suavemente, mais uma vez: Talita cum. E a menina se levantou. A pequena se ergue no caixão, senta-se sorrindo, olha ao redor com os olhos arregalados e espantados. Continua segurando um buquê de rosas brancas. A multidão se agita, grita, soluça. Quando de repente chega à praça o cardeal em pessoa, o grande inquisidor. É um velho de quase 90 anos, alto e ereto, rosto magro, olhos fundos ainda brilhantes.
Ah, já não usa as tradicionais roupas cardeais que exibia ao povo na véspera, quando queimavam os inimigos da igreja romana. Não, esse momento ele apenas usa o seu velho e grosseiro hábito de monge. Atrás dele, a certa distância, caminham seus sinistros auxiliares, escravos e a guarda do Santo Ofício. Para diante da multidão e olha de longe. Ele tudo viu. Viu colocarem um caixão aos seus pés, viu a menininha ressuscitar, seu rosto está assombrado. Franze as grandes sobrancelhas brancas e seu olhar brilha em chama estranha. Aponta o dedo e manda os guardas o prenderem. Tamanho é seu poder. O povo está tão habituado ao tão submisso, obediente e trêmulo, que a multidão logo abre caminho aos guardas e em meio repentino silêncio mortal, os guardas o prendem e o levam. Como se fosse um homem só, toda a multidão logo se inclina até o chão ante o velho inquisidor que benze o povo em silêncio e parte. A guarda leva o prisioneiro para uma cela estreita e sombria no velho prédio do Santo Ofício e o encerra. O dia termina, vem a noite escura, ardente e sufocante de Sevilha. O ar tem cheiro de louro e limão. Entre as trevas profundas, a porta de ferro da cela se abre de repente. O velho inquisidor entra lentamente, segurando uma tocha. Está só. A porta logo se fecha. Para a entrada e, por 1 ou 2 minutos, observa a sua face. Enfim, aproxima-se devagar, coloca a tocha sobre a mesa e lhe diz: És tu? Tu? Sem resposta, logo acrescenta: Não respondas, cala-te. O que me dirias? Sei muito bem o que dirias, e não tens o direito de acrescentar nada ao que já disseste outrora. Então por que vieste nos perturbar? Pois tu vieste nos perturbar, sabes muito bem disso. Mas sabes o que será feito amanhã? Quem és, se és tu mesmo, ou só tua aparência? Não sei, nem quero saber. Mas amanhã vou condenar-te e mandar queimar-te em uma fogueira, como o pior dos hereges. E o mesmo povo que hoje te beijou os pés, amanhã, ao menor sinal da minha mão, virá correndo para atiçar as brasas de tua fogueira. Sabias? Sim, talvez já o soubesses. Acrescenta o inquisidor, pensativo e concentrado, sem tirar os olhos do prisioneiro. Não entendo muito bem, Ivan, o que é isso? Disse sorrindo Alyosha, que ouvira tudo em silêncio. É tudo imaginação sem limites ou um erro do velho, algum mal-entendido impossível? Admito o mal-entendido impossível, respondeu Ivan rindo. Se o realismo moderno o tornou tão resistente ao fantástico. Se você quiser que seja um mal-entendido, concordo. É verdade, riu novamente. O velho tem 90 anos e suas ideias podem tê-lo levado a perder a razão há muito tempo. E a aparência do prisioneiro pode tê-lo perturbado. Enfim, isto poderia ser só delírio, uma visão do velho nonagenário às vésperas da morte, abalado pela execução de 100 hereges um dia antes. Mas que nos importa, a você e a mim, saber se é mal-entendido ou imaginação sem limites? O que importa é que o velho precisa exprimir o seu pensamento. Pela primeira vez em 90 anos, ele diz em voz alta o que guardou em si a vida inteira. E o prisioneiro se cala, ele olha e não diz nada. Mas é preciso que assim seja, de qualquer forma, disse Ivan, rindo de novo. O próprio velho lhe fala que ele não tem direito a acrescentar nada ao que já disse. Se você quiser, este é o aspecto fundamental do catolicismo romano, ao menos em minha opinião. Tu confiaste tudo ao Papa, agora tudo está nas mãos do Papa. Não poderias jamais voltar de forma alguma, não nos incomodes, ao menos não antes da hora. Nesse sentido, eles não só falam, mas até mesmo escrevem, ao menos os jesuítas. Eu mesmo li isso em um de seus teólogos. Tu tens o direito de nos revelar um só dos mistérios do mundo, de onde vens? Pergunta-lhe meu velho inquisidor, e ele mesmo responde em seu lugar, não. Tu não tens o direito de acrescentar nada ao que já foi dito, para não roubar a liberdade humana que tanto defendias quando estavas na terra. Tudo o que anunciasses agora seria um atentado contra a liberdade de fé dos homens, pois pareceria um milagre. Mas há 15 séculos tu consideravas acima de tudo a liberdade da fé humana. Não eras tu que sempre dizias, desejo libertá-los? Agora os viste, esses homens livres, acrescenta o velho de repente, com um sorriso pensativo. Sim, essa tarefa nos custou caro, continuou olhando severamente. Mas enfim nós a realizamos em teu nome. Por 15 séculos tivemos de trabalhar duramente para instaurar a liberdade, mas agora está feito e bem feito. Não acreditas? Olha-me candidamente, sem me dar sequer a honra de tua indignação. Mas fica sabendo, nunca os homens se acreditaram tão livres quanto no presente. Entretanto, depositaram humildemente a liberdade aos nossos pés. Na verdade, nisso consiste o nosso trabalho. É essa liberdade com que tu sonhavas? Mais uma vez não entendo, interrompeu Alyosha. Ele está ironizando, zombando? De forma alguma, ele se orgulha de terem suprimido a liberdade para se tornarem os homens felizes.
Pois só agora, pela primeira vez, ele se refere, claro, à Inquisição, é possível pensar na felicidade dos homens. O homem foi criado rebelde. Rebeldes podem ser felizes? Tu foste avisado, não? Não te faltaram conselhos, mas não ouviste e rejeitaste a única forma de proporcionar a felicidade aos homens. Felizmente, ao partir, tu colocaste a tarefa em nossas mãos. Prometestes-nos com tuas palavras e deste-nos o direito de ligar e desligar. Agora não poderias pensar em nos retirar esse direito. Então por que vieste nos incomodar? O que significa tu foste avisado, não te faltaram conselhos? Perguntou Alyosha. É o principal no discurso do velho. O espírito terrível e lúcido, o espírito do nada e da destruição de si mesmo, continuou o velho. Falou-te no deserto e os evangelhos contam que ele o tentou. Correto? Seria possível dizer algo mais penetrante do que te foi dito nas 3 proposições, ou, para falar como os evangelhos nas tentações que tu rejeitaste? Se alguma vez houve na terra um milagre autêntico e fulgurante, foi o milagre das 3 tentações. O simples fato de formular essas 3 proposições é um milagre. Suponhamos que elas desaparecessem dos evangelhos, que seria preciso inventá-las, imaginá-las novamente, para recolocá-las na Bíblia. Suponhamos que, para reconstituí-las, reunissem todos os sábios da terra, governantes, religiosos, cientistas, filósofos, poetas, pedindo-lhes: imaginem, escrevam 3 propostas que não apenas manifestem a importância do acontecimento, mas também exprimam em 3 frases toda a história da humanidade futura. Tu achas que essa reunião de toda a sabedoria humana poderia imaginar algo com tanta força e profundeza quanto as 3 questões formuladas pelo Espírito Poderoso? Só essas 3 propostas já provam que estamos diante de um espírito eterno e absoluto, não de um espírito humano e frágil, pois elas resumem e predizem ao mesmo tempo toda a história posterior da humanidade. Nessas 3 formas se cristalizam todas as contradições insolúveis da natureza humana. Na época era impossível percebê-lo, pois o futuro era ainda uma incógnita, mas agora, 15 séculos depois, vemos que tudo estava previsto nessas 3 propostas. Tudo se realizou de forma que se torna impossível acrescentar ou retirar uma única palavra. Então, decide, continuou o velho, quem tinha razão, tu ou quem te interrogava? Lembra-te da primeira pergunta, o sentido é este, embora não literalmente. Desejas ir ao mundo e vais de mãos vazias, com uma promessa de liberdade que, em sua simplicidade, em seu caos inatos, eles não podem nem mesmo compreender. Tua promessa lhes provoca medo, e eles a temem, pois nada nunca foi mais insuportável para o homem e para a sociedade humana do que a liberdade. Vê essas pedras no deserto incandescente? Transforma-as em pães, e a humanidade correrá atrás de ti, como um rebanho dócil e grato, mas temendo que tua mão se retire e não haja mais pão. Todavia, tu não quiseste privar o homem da liberdade. Tu o recusaste, achando que a liberdade difere incompatível com a obediência comprada com pães. Tu respondeste que nem só de pão vive o homem, mas sabes que, em nome desse pão terrestre, o espírito da terra vai se levantar contra ti, vai lutar e vencer-te. Todos seguirão ao outro exclamando: quem é semelhante a essa besta? Ela nos deu o fogo do céu. Os séculos vão passar e a humanidade proclamará, pela boca de seus cientistas e sábios, que não há mais crimes, logo não há mais pecado, que só famintos. Alimenta-os, depois exige deles a virtude. Vão escrever no estandarte da revolta que abalará teu templo. Em seu lugar será erguido um novo edifício. Vai se erguer de novo a Torre de Babel, que ficará inacabada como a outra. Mas tu poderias poupar aos homens essa nova tentativa e 1000 anos de sofrimento, pois é a nós que eles virão depois de penar 1000 anos em sua torre. Novamente nos encontrarão debaixo da terra, nos subterrâneos onde nos esconderemos, pois novamente seremos perseguidos e torturados e clamarão para nós: alimentam-nos, pois aqueles que nos prometeram fogo do céu nada nos deram. Então terminaremos de construir a torre, que será concluída por quem os alimentar, e nós os alimentaremos mentindo-lhes, afirmando ser tudo em teu nome. Sem nós eles continuarão famintos, ciência alguma lhes dará pão enquanto permanecerem livres, mas eles acabarão depositando a liberdade aos nossos pés e dirão: escravizem-nos, mas alimentem-nos. Enfim, eles vão compreender que a liberdade e o pão da terra, farto para todos, são incompatíveis, pois eles nunca saberão dividir. Assim, vão se convencer da incapacidade de serem livres enquanto frágeis, depravados, medíocres e revoltados. Tu lhes prometeste o pão do céu, mas este pode ser comparado ao pão terrestre. Aos olhos de uma raça humana tão frágil, eternamente depravada e ingrata? Milhares, dezenas de milhares te seguirão pelo pão do céu, mas o que será dos milhões e bilhões sem coragem para preferir o pão do céu ao terrestre?
Ou só estimas aqueles milhares de grandes e fortes, enquanto os milhões de outros, inúmeros como os grãos de areia no mar, fracos, mas que te amam, são apenas materiais para os grandes e fortes? Os seres frágeis também nos são caros. Embora depravados e rebeldes, eles acabarão se tornando dóceis. Vão ficar surpresos e pensar que somos deuses, quando consentirmos, encabeçando-os, em carregar o pesado fardo da liberdade que os amedronta e em reinar sobre eles, pois afinal vão sentir medo de ser livres. Todavia, nós lhe diremos que somos teus discípulos e reinamos em teu nome. Vamos enganá-los novamente, pois não te deixaremos aproximar-te de nós. E essa impostura será o nosso sofrimento, pois precisaremos mentir. Esse é o significado da primeira proposta que te foi feita no deserto, mas tu disseste não, em nome da liberdade que colocavas acima de tudo. Mas essa proposta encerrava o grande mistério deste mundo. Ao aceitar os pães, tu responderias à eterna inquietude da humanidade, tanto do indivíduo quanto da humanidade como um todo, saber a quem adorar. Para o homem, uma vez livre, não há preocupação mais constante, mais dolorosa do que encontrar com a maior rapidez a quem adorar. Contudo, o homem só deseja adorar o que é indiscutível, o que é adorável para todos de forma unânime. Essas pobres criaturas se atormentam buscando um culto que reúna não apenas alguns fiéis, mas um culto no qual todos juntos possam participar, unidos pela mesma fé comum. Essa necessidade de comunidade, de comunhão na adoração é o principal tormento de cada indivíduo e de toda a humanidade, desde o início dos tempos. Em nome desse sonho da adoração comum, eles se exterminam por meio das guerras. Cada povo cria o seu Deus ou seus deuses. Cada povo grita ao outro: deixem os seus deuses e venham logo adorar os nossos deuses, senão morte a vocês e aos seus deuses. Assim será até o fim do mundo, quando até os deuses desaparecerem da face da terra. Não importa. Os povos querem cair de joelhos diante de seus ídolos. Tu sabias. Não podias deixar de saber esse segredo fundamental da natureza humana, mas recusaste a única bandeira infalível que te foi ofertada para obrigar todos os homens a se dobrarem diante de ti, a bandeira do pão terrestre. Tu a recusaste em nome da liberdade e do pão do céu. Vê o que fizeste em nome da liberdade. Digo e repito, para o homem não há preocupação maior, além de encontrar, o mais cedo possível, a quem ceder esse dom da liberdade que o infeliz carrega ao nascer. Mas para dispor da liberdade dos homens é preciso dar-lhes uma consciência serena. O pão é indiscutível. O homem se inclina diante de quem lhe dá o pão. Mas se outro e não tu se apossasse da consciência humana, então o homem abandonaria até mesmo o teu pão para seguir quem lhe cativasse a consciência. Mas em certo sentido estava certo. O segredo da existência humana está não apenas em viver, mas também em encontrar um motivo para viver. Sem uma ideia clara do motivo da existência, o homem prefere renunciar à vida. Mesmo cercado por montes de pães, prefere destruir-se a permanecer na terra. É assim mesmo. Mas eis o que aconteceu. Em vez de apossar-se da liberdade humana, tu resolveste ampliá-la? Tu te esqueceu de que o homem prefere a paz, até mesmo a morte, a liberdade de distinguir entre o bem e o mal? Para o homem não há nada mais atraente do que o livre-arbítrio, mas tampouco existe algo mais doloroso. Em vez de princípios sólidos que tranquilizam para sempre a consciência humana, tu optaste por noções vagas, estranhas, enigmáticas, que ultrapassam as forças humanas e assim agiste como se não amasse os homens. Tu que sacrificaste a vida por eles, ampliaste a liberdade humana em vez de confiscá-la, e assim puseste para sempre ao ser moral os tormentos dessa liberdade. Queria ser amado livremente, ser seguido voluntariamente por homens encantados. Em vez da dura lei antiga, o homem teria de distinguir entre o bem e o mal, com o coração livre, tendo por guia apenas a tua imagem. Mas tu não previste que o homem acabaria rejeitando e contestando até mesmo a tua imagem, a tua verdade, esmagado por um peso terrível, a liberdade de escolha? Eles acabarão afirmando que a verdade não se encontra em ti, caso contrário, tu não os abandonarias em uma incerteza tão angustiante, com tantas preocupações e problemas insolúveis. Assim tu mesmo preparaste a ruína de teu reino. Não acuses ninguém mais por essa ruína. Foi isso que lhe ofereceram? Há 3 forças, as únicas que podem dominar para sempre a consciência desses frágeis rebeldes: o milagre, o mistério e a autoridade. Tu as rejeitaste a todas e assim deu o exemplo. O espírito terrível e sábio te colocou sobre o pináculo do templo e disse-te: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Depois de ouvir, tu recusaste a oferta, não cedeste, não te atiraste para baixo, aliás, mostraste um orgulho sublime, divino. Mas os homens, frágil tribo rebelde, acaso são deuses? Tu sabias.
Dando um passo, fazendo um gesto para atirar-te, tentarias o Senhor e perderias tua fé nele. Tu te partirias nesta terra que vieste salvar, para a grande alegria do tentador. Mas há muitos como tu? Poderias imaginar que os homens teriam forças para resistir a essa tentação? Acaso a natureza humana pode resistir ao milagre nos momentos mais críticos da vida, diante de questões essenciais e dolorosas, limitando-se às livres decisões do coração? Ah, tu sabias que teu ato glorioso se eternizaria nos livros, ultrapassaria as profundidades dos tempos e os extremos limites do planeta. Tu esperavas que, seguindo teu exemplo, o homem permaneceria com Deus, sem precisar de milagres. Mas não sabias que, mal o homem recusasse o milagre, logo recusaria também a Deus, pois o homem busca mais os milagres do que Deus. E como o homem não pode passar sem milagres, ele vai inventar novas maravilhas, dessa vez maravilhas humanas, e se curvar aos milagres do charlatão, aos sortilégios da feitiçaria, às magias dos rebeldes 1000 vezes hereges e sem Deus. Tu não desceste da cruz quando te disseram, caçoando e injuriando, desce agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Não desceste, pois não desejavas escravizar o homem com milagre. Querias uma fé livre, não inspirada pelo fantástico. Desejavas ardentemente um amor livre, não os êxtases servis de um escravo ante o poder que o aterroriza. Ali também tinhas uma ideia muito alta dos homens, pois são escravos, embora tenham sido criados rebeldes. Vê e julga, 15 séculos depois, quem elevaste até a ti? Juro, o homem é mais frágil e vil do que tu imaginavas. Ele pode realizar as mesmas coisas que tu. Estimando-o tanto, agiste como se não o lamentasses. Exigiste muito dele, amando mais do que a ti mesmo. Se o estimasses menos, dar-lhe-ia um fardo mais leve, mais proporcional ao teu amor. Ele é fraco e vil. Que importa se agora, em toda parte, ele se revolta contra a nossa autoridade, tão orgulhoso de sua revolta? É orgulhoso dos estudantes amotinados que expulsaram o professor, mas a alegria desses meninos vai terminar, custando-lhes muito caro. Eles vão derrubar os templos e inundar a terra de sangue. No fim, essas crianças estúpidas perceberão que são apenas frágeis amotinados, incapazes de se revoltar por muito tempo. Eles vão derramar lágrimas tolas e compreender que o Criador, ao fazê-los rebeldes, certamente quis zombar deles. Desesperados vão gritar blasfêmias e se tornar ainda mais infelizes, pois a natureza humana não tolera a blasfêmia e acaba vingando-se dela. Assim, a preocupação, a angústia, a infelicidade, tal é o legado dos humanos depois dos sofrimentos que tu suportaste pela liberdade deles. Teu grande profeta disse em visões e parábolas ter visto todos os participantes da primeira ressurreição, 12.000 de cada tribo. Para serem tão numerosos, deveriam ser mais do que homens, quase deuses. Suportaram tua cruz, décadas no deserto árido, comendo gafanhotos e raízes. E tu certamente podes orgulhar-te desses filhos da liberdade, do livre amor, do livre e sublime sacrifício em teu nome. Mas lembra-te, eles eram apenas alguns milhares e quase deuses. E os demais? É culpa dos outros, das fraquezas humanas não poderem suportar o que sofrem os fortes? Há uma frágil culpada de não conter dons terríveis? Tu vieste para os eleitos? Se assim for, eis um mistério incompreensível para nós. Teríamos o direito de pregá-lo aos homens, de ensiná-lo. O que importa não é a livre decisão dos corações nem o amor, mas sim o mistério a que devem submeter-se cegamente, mesmo contra a vontade de suas consciências. Foi o que fizemos. Corrigimos a tua obra, baseando-a em milagre, mistério e autoridade. E os homens se alegraram por ser novamente conduzidos como um rebanho, livres desse dom fatal que lhes causava tantos tormentos. Dize-me, não tivemos razão de agir assim? Não foi uma prova de amor à humanidade compreender as suas fraquezas, aliviar seu fardo com amor, tolerar até mesmo o pecado de sua frágil natureza desde cometido com a nossa permissão? Então por que tu vens nos perturbar? Por que guardas silêncio olhando-me com esse olhar terno e penetrante? Melhor zangar-te. Não quero teu amor, pois eu mesmo não te amo. Por que eu esconderia? Sei a quem falo. Tu sabes o que preciso te dizer, vejo isso em teus olhos. Por que te esconderia nosso segredo? Talvez quisesses ouvi-lo de minha boca, pois ouve. Não estamos contigo, mas com ele, há muito tempo. Há 8 séculos recebemos dele o último dom que tu recusaste, indignado, quando ele te mostrou todos os reinos da terra. Aceitamos Roma e a espada de César. Declaramo-nos os únicos reis da terra, embora ainda não tenhamos tido tempo de concluir a nossa obra. Quem é o culpado? Oh, a obra só está no começo, longe de ser terminada. A terra ainda sofrerá muito, mas chegaremos ao nosso objetivo, seremos César. Então pensaremos na felicidade universal dos homens. Tu poderias ter tomado a espada de César, por que recusaste o último dom?
Seguindo o terceiro conselho do Espírito Poderoso, realizarias tudo o que o homem busca na terra: um Senhor a quem se curvar, um guardião das consciências e um meio de enfim se unir na concórdia em um formigueiro comum, pois a necessidade da união universal é o terceiro e último tormento dos homens. Toda a humanidade sempre aspirou a se organizar universalmente. Houve grandes povos na história gloriosa, mas à medida que se instruíram, passavam a sofrer mais, sentindo mais do que os outros a necessidade da união universal dos homens. Os grandes conquistadores, Tamerlão e Gengis Khan, passaram pela terra como um furacão, buscando conquistar o universo. Mas eles também, embora inconscientemente, exprimiram a mesma grande aspiração da humanidade, a união geral e universal. Aceitando o império e a púrpura de César, tu fundarias o reino universal e darias a paz ao mundo. Em verdade, quem está qualificado para dominar os homens, senão aqueles que dominam as suas consciências e dispõem os pães? Nós tomamos a espada de César e, tomando-a, nós te abandonamos para segui-lo. Oh, ainda estão por vir séculos de zombaria do espírito livre, da ciência e da antropofagia. Pois começando por construir a Torre de Babel sem nós, os humanos vão terminar pela antropofagia. Mas então a besta virá a nós rastejando, lamberá nossos pés, infundando-os com lágrimas de sangue. E nós montaremos na besta, levantaremos a taça com a inscrição Mistério. E só então começará para os homens o reino da paz e da felicidade. Tu te orgulhas de teus eleitos, mas eles são só uma elite, enquanto nós daremos repouso a todos. Aliás, entre os fortes destinados a tornarem-se eleitos, quantos já não se cansaram de esperar-te? Quantos já não dedicaram e ainda dedicarão a outros poderes as forças de seus espíritos e o ardor de seus corações? Muitos vão se rebelar contra ti em nome da liberdade, mas foste tu quem cedeu a eles. Nós tornaremos todos os homens felizes. As revoltas e os massacres inseparáveis da tua liberdade vão cessar. Oh, nós os convenceremos de que só serão livres se livrarem de sua própria liberdade, depositando em nossas mãos, submetendo-se a nós. Bem, diremos a verdade ou mentiremos? Eles mesmos se convencerão de que dissemos a verdade, pois vão se lembrar da servidão, das preocupações em que a tua liberdade os tem mergulhado. A independência, o livre pensamento, a ciência, vão deixá-los perdidos em um labirinto imenso, em meio a prodígios tão grandes, a enigmas tão imensos que alguns furiosos rebeldes destruirão a si mesmos. Outros, frágeis rebeldes, vão se exterminar uns aos outros, e os sobreviventes, frágeis e miseráveis, rastejarão aos nossos pés, clamando: sim, vocês tinham razão, só vocês sabem seu segredo. Voltamos a vocês, por favor, salvem-nos de nós mesmos. Recebendo o pão de nós, eles logo verão que tomamos os seus pães, ganhos pelo seu próprio trabalho, para distribuir-lhes sem milagre algum. Verão que não transformamos as pedras em pães, mas o que mais lhes dará prazer não será o próprio pão, e sim recebê-lo de nossas mãos. Pois eles se lembrarão antes os próprios pães, frutos de seus trabalhos, transformaram-se em pedras em suas mãos. Mas quando eles voltaram a nós, as pedras se transformaram em pães. Eles compreenderão o valor da submissão absoluta. Enquanto os homens não compreenderem, vão ser infelizes. Diz-me, quem mais contribuiu para essa incompreensão? Quem dividiu o rebanho e dispersou em caminhos desconhecidos? Mas o rebanho vai se corrigir. Vai se tornar obediente para sempre. Então vamos dar-lhes uma felicidade mansa e humilde, uma felicidade adaptada a criaturas frágeis como eles. Finalmente vamos convencê-los a não se orgulharem, pois foste tu, instruindo-os, quem os ensinou. Provaremos que eles são frágeis, pobres crianças, mas que a felicidade infantil é a mais deliciosa. Eles se tornarão tímidos sem nos perder de vista. Vão se agarrar a nós com temor, como bebês nos braços da mãe. Vão sentir medo e admiração, orgulhosos de nossa energia, de nossa inteligência, capaz de domar um rebanho tão turbulento com bilhões de cabeças. Nossas correntes vão fazê-los tremer, invadidos pela timidez. Seus olhos vão chorar como os de crianças e mulheres. Mas ao nosso menor sinal, eles rirão alegremente com a felicidade radiante das crianças. É claro que nós os limitaremos ao trabalho, mas nos momentos de lazer organizaremos as suas vidas como brincadeiras de crianças, com canções infantis, corais, danças inocentes. Oh, nós vamos permitir-lhes também o pecado. Eles são frágeis e impotentes, portanto vão nos amar como crianças, se nós lhes permitirmos pecar. Nós diremos: todo pecado será perdoado se for cometido com a nossa permissão. Por amor, nós lhes permitiremos pecar, nós pagaremos as penas e os castigos. Eles vão nos estimar como benfeitores, responsáveis por seus pecados diante de Deus. Eles não terão segredos para nós. Conforme o grau de obediência, nós lhes permitiremos ou lhes proibiremos viver com as suas mulheres ou com as suas amantes,
ter ou não ter filhos, e eles vão nos ouvir alegremente. Vão nos contar os piores segredos de suas consciências. Nós decidiremos caso por caso, e eles vão aceitar as nossas decisões com alegria, pois estas lhes pouparão o grande cuidado de escolher por si mesmos, livremente. E todos serão livres, milhões de criaturas, salvo 100.000 pessoas, ou seus chefes, salvo nós, os ouvintes de seus segredos. Haverá centenas de milhões de crianças felizes e 100.000 mártires, que se responsabilizaram pelo infeliz conhecimento do bem e do mal. Eles vão morrer tranquilamente, extinguir-se suavemente em teu nome, e, além, só encontrarão a morte. Mas nós guardaremos o segredo. Nós os abalaremos com uma eterna recompensa no céu para a felicidade deles. Pois se houvesse outra vida, certamente não seria para seres como eles. Profetizam que tu voltarás e vencerás de novo, cercado por eleitos, poderosos e altivos. Nós diremos que eles só salvaram a si mesmos, enquanto nós salvamos todo mundo. Dizem que a rameira montada sobre a besta, carregando nas mãos a taça do mistério, será desonrada. Que os fracos se revoltarão novamente, rasgarão as roupas delas e desvendarão o seu corpo impuro. Então vou me erguer e te mostrar bilhões de crianças felizes que não conheceram pecado. E nós que, para a felicidade dessas crianças, nos responsabilizamos por seus pecados, nós nos ergueremos à tua frente e diremos: julgai-nos se puderdes, se ousardes. Sabe que não te temo. Sabe que eu também vivi no deserto, comendo gafanhotos e raízes, que eu também abençoei a liberdade com que tu abençoaste os homens. Preparei-me para me unir a teus eleitos, entre os fortes e poderosos, ansioso para completar o número. Mas me retomei e não quis servir a uma causa insensata. Voltei a juntar-me aos que corrigiriam a tua obra. Deixei os orgulhosos e voltei aos humildes para torná-los felizes. O que te digo vai se realizar. O nosso império será construído. Repito, amanhã. Ao menor sinal de minha mão, tu verás esse dócil rebanho atiçar as brasas da fogueira, onde te farei arder, por ter vindo incomodar-nos. Pois se algum dia alguém mereceu a fogueira, mais do que qualquer outro, foste tu. Amanhã vou mandar queimar-te. Ivan se calou, exaltara-se falar com paixão, mas ao terminar sorriu. Alyosha ouvira o irmão em silêncio, muito emocionado. Diversas vezes tentaram interrompê-lo, mas se conteve. Começou a falar como se uma força o dominasse. Mas é absurdo, exclamou, enrubescendo. Seu poema é uma homenagem a Jesus, não uma censura, como você queria. Quem vai acreditar no que você fala da liberdade? É assim que se deve compreendê-la? É essa a concepção da Igreja Ortodoxa? É Roma, e não toda ela, mas os piores membros do catolicismo, os inquisidores, os jesuítas. E não existe um personagem tão fantástico quanto seu inquisidor. Quais são esses pecados dos homens pelos quais ele se responsabiliza? Quem são esses detentores do segredo responsáveis por um pretenso castigo para a felicidade dos homens? Onde já se viu isso? Conhecemos os jesuítas, falam muito mal deles, mas eles são iguais aos seus personagens? Nunca. Isso é simplesmente o exército romano, o instrumento da futura dominação universal com o imperador, o pontífice romano à frente. Esse é o ideal, nele não há mistério algum. Nenhuma tristeza sublime, a sede de reinar, a cobiça vulgar pelos bens terrenos, uma espécie de servidão futura onde eles se tornam proprietários de terras, só isso e nada mais. Talvez nem creiam em Deus. Seu inquisidor que sofre é só uma ficção. Mas espere, disse Ivan rindo. Como você se embala? Ficção, você disse? Seja, claro, é uma ficção. Mas você acredita realmente que todo o movimento católico dos últimos séculos não seja inspirado pela vontade de poder, que não tem visto os bens terrenos? Foi o padre Paísio quem lhe disse isso? Não, pelo contrário. O padre Paísio uma vez falou algo semelhante ao que você disse, mas claro, não isso, nada a ver com isso, corrigiu Alyosha. Contudo, você disse algo precioso, apesar de seu nada a ver com isso. Mas diga-me, por que os jesuítas e os inquisidores se uniriam apenas pelos bens terrenos? Não é possível encontrar entre eles um mártir tomado de grande sofrimento que ama a humanidade? Apenas suponha, entre esses seres que só têm sede de bens materiais, encontra-se um único, como meu velho inquisidor, que viveu alimentando-se de raízes no deserto e lutou para vencer os seus sentidos, tornar-se livre, atingir a perfeição, mas sempre amou a humanidade. De repente ele vê claramente, atingir a liberdade perfeita é uma felicidade moral tola, enquanto milhões de seres permanecem na desgraça, frágeis demais para se tornarem senhores da própria liberdade. Esses frágeis rebeldes nunca se tornarão gigantes capazes de terminar a construção da torre. Não era para essas formigas que o idealista sonhava com a harmonia. Depois de compreender tudo isso, meu inquisidor volta atrás e une-se às pessoas inteligentes. Você acha isso impossível? A quem ele se une? A que pessoas inteligentes? Exclamou Alyosha, quase explodindo. Eles não têm muita inteligência, nem mistério algum, nem segredo relevante.
No máximo a descrença, eis todo o seu segredo. Seu inquisidor não acredita em Deus, eis todo o seu segredo. Até que enfim, agora você compreendeu exatamente. Esse é todo o segredo. Mas não é um sofrimento? Ao menos para um homem como ele, que sacrificou toda a vida por seu ideal no deserto e não deixou de amar a humanidade? Ao envelhecer, ele se convence. Só os conselhos do grande espírito temível poderiam criar uma ordem um pouco menos insuportável para os frágeis rebeldes. Esses seres inacabados, criados por humorismo. Convencendo-se disso, ele vê que é preciso seguir o caminho indicado pelo espírito profundo, o terrível espírito da morte e destruição. Portanto, aceitar a mentira e a fraude, e agora de forma consciente, levar os homens à morte e à destruição, assim enganando a todos no meio do caminho, para eles não perceberem onde são levados, para esses pobres cegos se imaginarem felizes enquanto caminham ao abismo. Veja bem, a fraude é em nome daquele em que o velho acreditou ardentemente por toda a vida. Não há um sofrimento? E, se um homem como esse fosse o chefe de todo o exército, que aspira ao poder apenas pelos bens terrenos impuros, isso não bastaria para provocar uma tragédia? Ademais, basta um chefe como esse para enfim revelar a verdadeira ideia condutora de toda a obra de Roma, com seus exércitos e jesuítas, a ideia suprema dessa obra. Digo-lhe francamente, homens assim nunca faltaram entre os que se encontram à cabeça do movimento. Quem sabe, talvez tenha havido alguns assim entre os pontífices de Roma. Quem sabe, talvez, como esse velho infeliz, que ama obstinadamente a humanidade à maneira dele, também existam muitas pessoas, não por acaso, mas em forma de pacto, de uma liga secreta organizada há muito tempo para guardar o segredo, para enganar os homens infelizes e frágeis, tornando-os felizes. Certamente é fatal que seja assim. Imagino que até os maçons possam ter um mistério similar na base de sua doutrina. Por isso os católicos os odeiam. Veem neles concorrentes, rompendo a unidade da ideia, enquanto deve haver um só pastor, um único rebanho. Mas defendendo meu pensamento, estou parecendo um autor que não suporta as críticas. Vou parar com isso. Talvez você mesmo seja um franco-maçom, disse involuntariamente Alyosha de repente. Você não acredita em Deus, acrescentou muito triste. E parecia-lhe que Ivan o mirava zangado. Como termina o seu poema? Perguntou, olhando o chão. Ou já terminou? Quero terminá-lo assim. O inquisidor se cala por um momento, espera a resposta do prisioneiro. O silêncio incomoda. O cativo ouviu o tempo todo, fixando nele um olhar tranquilo e penetrante, visivelmente decidido a não responder. O velho queria ouvir qualquer coisa, até mesmo palavras amargas e terríveis. De repente o prisioneiro se aproxima em silêncio do nonagenário e beija seus lábios pálidos. Eis toda a sua resposta. O velho estremece, movendo os lábios. Anda até a porta, abre e lhe fala. Vai e não voltes mais. Não voltes mais de forma alguma. Nunca mais, nunca mais. E deixa-o partir pelas ruas obscuras da cidade. O prisioneiro parte. E o velho? O beijo lhe queima o coração, mas o velho continua fiel às suas ideias. E você também continua fiel como ele? Disse Alyosha com tristeza. Mas são apenas tolices, Alyosha. É só um poema absurdo de um estudante absurdo que nunca escreveu um verso. Por que o leva tão a sério? Você acha que agora eu iria encontrar os jesuítas, unir-me à liga dos homens que corrigem sua obra? Ah, senhor, que me importa? Bem que lhe disse, só quero chegar aos 30 anos, então vou partir o meu cálice. E as tenras folhas da relva, as lápides queridas, o céu azul, a mulher amada. Como você vai viver? Como vai amar? Exclamou tristemente Alyosha. É possível? Com todo esse inferno em seu coração e mente? Sim, exatamente, você parte para se unir a eles. Senão se mataria, não poderia resistir. Há uma força que resiste a tudo, disse Ivan com um sorriso frio. Que força? A força dos Karamazov. A força da baixeza dos Karamazov. Isto é mergulhar na libertinagem, explodir a alma na lama, na corrupção, não é? Não é? Talvez seja exatamente isso. Talvez eu só deseje evitar esse mergulho até os 30 anos, mas depois. Então como você o evitaria? Por que meios poderia evitá-lo? Com esses pensamentos seria impossível. Mais uma vez como um Karamazov. Isto é, tudo é permitido? Tudo é permitido, não é? Ivan franziu as sobrancelhas e de repente tornou-se estranhamente pálido. Ah, você está repetindo as palavras de ontem no mosteiro, que deixaram Miusov tão revoltado e que nosso irmão Dmitri repetiu com tanta ingenuidade? Ivan sorriu tristemente. Certo, tudo é permitido, já que está dito. Não me retrato. Aliás, a fórmula de Mitya não é nada má. Alyosha o fitava em silêncio. Ao partir, meu querido, eu pensava que, se pudesse contar com alguém no mundo, seria com você, pelo menos, continuou Ivan, de repente tomado por emoções inesperadas. Mas agora vejo que em seu coração tão pouco há lugar para mim, meu querido eremita. Não vou renegar esta fórmula, tudo é permitido. Mas você vai me renegar, não vai?
Alyosha se levantou, aproximou-se de Ivan e em silêncio beijou-lhe os lábios candidamente. Isto é um plágio, exclamou Ivan, entusiasmado. Agora você está repetindo o final do meu poema, mas obrigado. Levante-se, Alyosha. É tempo de partir, tanto para você quanto para mim. Eles saíram, mas pararam no fim da escada. Alyosha, ouça o que vou lhe dizer, disse Ivan em tom firme. Se eu realmente me revelar capaz de amar as tenras folhas da relva, só vou amá-las pensando em você. Basta lembrar que você existe em algum lugar no mundo, para não perder a minha vontade de viver. Isto não lhe basta? Se quiser, você pode considerar essas palavras uma declaração de amor. Agora vamos, cada um para o seu lado, você para a direita e eu para a esquerda. Basta, entende? Ou seja, mesmo se eu não partir amanhã, mas acho que eu vou partir com certeza, se nos encontrarmos de novo, não me diga mais nenhuma palavra sobre todas essas questões. Por favor, eu lhe peço. E nenhuma palavra sobre Dmitri. Por favor. Nunca mais me fale dele, acrescentou bruscamente, irritado. Assunto encerrado, tudo está dito, não está? Em troca, só vou lhe fazer uma promessa. Quando, aos 30 anos, eu quiser partir meu cálice, onde quer que você esteja, virei falar com você mais uma vez, mesmo se eu estiver na América, sabia? Virei só para isso. Vou ficar muito curioso para saber o que aconteceu com você. Veja, esta é uma promessa solene. Talvez estejamos nos despedindo por 7 ou 10 anos. Bem, agora vá encontrar o seu pai angelical. Ele está morrendo. Se ele morrer em sua ausência, talvez você me queira mal, se eu prender aqui. Até a vista. Beije-me mais uma vez e vá embora. Tá aí, pessoal, a leitura está com vários defeitos, é um texto muito longo de se ler, mas creio que vale muito a pena ter esse vídeo aqui no canal, eu já queria colocar faz tempo, ainda que com esses defeitos, ainda que eu não tenha a paciência necessária para fazer uma edição melhor. Também eu creio que seja um pouco confuso para quem está lendo, porque intercala muito ali entre o Ivan falando, o que é o poema propriamente do Ivan, o que é o Ivan conversando com a Alyosha. Mas por isso eu coloquei as legendas, creio que ajudem um pouco. O que mais me espantou nesse trecho, na época que eu li, e agora ainda espanta, é o tanto que o Dostoiévski conseguiu extrair de uma passagem rápida da Bíblia, que é ali as 3 tentações do deserto, né? Atesta a riqueza enorme da Bíblia, que é uma coisa até óbvia, mas é mais um atestado disso. Ver o quanto uma pessoa é capaz de puxar de meditação de uma passagem tão rápida que muitas vezes muita gente lê e não pega nada ali, né? Quando ele diz que essa interpretação dele de que as tentações do deserto, então, elas encerram todas as inquietações da humanidade. Por que o diabo, sendo esperto, por um lado ele é muito estúpido, muito burro, mas por outro ele é muito esperto. Por que ele fez essas 3 tentações e não outras, né? É algo de uma grande meditação. E Dostoiévski diz que elas não só encerram as inquietações da humanidade com esse lance do milagre, do mistério, autoridade, como elas também profetizam o futuro. E a gente pode até pensar no reinado aí do anticristo, que diz que vai ter um tempo de paz temporal, né? Vai ter um período de paz temporal terrena durante o governo do anticristo, que o anticristo vai ser alguém que vai se valer então dessas 3, do que é oferecido ali nas 3 tentações, que é justamente o milagre, o mistério e a autoridade. Vai acabar com a fome, vai ter uma autoridade estatal sobre o mundo e tudo isso. E a gente lendo essa passagem do Inquisidor, a gente consegue compreender muito melhor o que é o livre-arbítrio, por que Cristo não fez o milagre em tempo integral, por que ele não desceu da cruz ali quando falaram, e N outras coisas, por que não acabou com a fome de uma vez, ao menos nessa primeira vinda. Tudo isso era necessário para um amor livre, senão as pessoas o seguiriam através de algum interesse mesquinho, seguiriam ele como poderiam seguir a qualquer outro. Isso fica muito claro. Então ele queria um amor livre, que a pessoa convivesse com o mistério, com a dificuldade, com todas as adversidades, a dúvida, e ainda assim aceitasse ficar com ele, né? Apesar dos momentos de dúvida, prevalecesse uma vontade de amá-lo e de segui-lo até o fim. Então tudo isso está muito bem explicado aí. Claro que eu não concordo com a visão do Dostoiévski sobre a Igreja Católica, por mais que esteja expresso através de um personagem, que é o Ivan, lendo biografias do Dostoiévski, unindo outros textos, cartas, a gente percebe que ele tinha realmente uma visão muito negativa do catolicismo, do protestantismo também. Ele que era um cristão ortodoxo, né? O príncipe Mishkin, por exemplo, que é o protagonista do Idiota, um dos principais personagens dele, tem uma visão muito negativa, expressa uma visão muito negativa do catolicismo também, e assim por diante. Se eu acreditasse nisso, que a igreja só quer um poder temporal,
eu deixaria de ser católico, evidentemente. Mas apesar dessa discordância, é inegável que é um trecho de muita profundidade, muita riqueza, por todos esses motivos que eu mencionei e por outros. Daria para falar muito desse trecho. É também muito belo ver a relação do Alyosha, o contraste dos dois personagens, a relação do Alyosha com o Ivan. Como o Ivan tem essa certa revolta nele, essa treva, essas dúvidas, essas inquietações, mas é uma personagem que pelo menos ela sabe ver o que é bom, né? Ela tem até um amor por Cristo meio enrustido ali. Como a Alyosha mesmo disse, o poema é muito mais um elogio a Cristo do que ao contrário. E o Ivan percebe que assim, a grandeza do próprio Alyosha, que é um personagem muito caridoso, ele fala, olha, se eu não me afogar na lama de vez, vai ser por saber que em algum lugar do mundo você existe. E o Alyosha também, Dostoiévski, conseguiu, creio que ele tinha um carinho muito grande por essa personagem, porque ele teve um filho que se chamou Alyosha, que morreu aos 4 anos. Peraí, o cachorro tá latindo aqui. Pois bem, que morreu aos 4 anos. E até a ideia de escrever Os Irmãos Karamazov surgiu de uma visita a um monge ortodoxo, a um monge russo, que consolou ele, a esposa dele, pelo luto da perda desse filho, o Alyosha, né? E o equivalente a esse monge na história seria o mestre Zosimo, que é o mestre do Alyosha. E até a ideia do livro, então, surgiu por conta desse evento. E ele devia ter um carinho então muito grande pela personagem Alyosha, que carregava o nome do filho dele e carrega várias semelhanças com Cristo, né? E ele consegue transmitir esse carinho que ele tem pelo Alyosha para os leitores, porque muita gente fica fortemente impressionada pela personalidade do Alyosha, pelas características dele aí no livro. É um livro muito belo mesmo, não só esse capítulo, mas esse capítulo é um dos clímaxes do livro, mas há muita outra coisa aí que eu pretendo colocar no canal. É isso então, pessoal, espero que apesar dos defeitos do vídeo vocês façam um bom proveito, porque tem muito a se tirar daí, tá certo? Valeu então, até a próxima, falou!